Pessoal, eu me debruço sobre esse tema há muito tempo, né? E comecei com uma visão muito de engenheiro. No meio do caminho, me identifiquei muito com a corrente do design e de uns 5 anos, 5 anos para cá, comecei a olhar essa questão da tecnologia educacional de uma perspectiva mais antropológica. Não faz muito sentido a gente tentar imaginar o digital, o futuro, só olhando para a linha de código, só olhando para o que a gente consegue fazer com o Figma. E aí eu estou tentando entender, né, como é que a gente pode descobrir o futuro a partir do presente. Para mim, ele está escondido hoje, o futuro. Eu sou Alexandro e a gente pode continuar essa conversa nessas redes sociais, onde eu tento colocar de forma exaustiva tudo que a gente produz. Afinal, a gente trabalha em uma universidade pública, então esse conhecimento precisa circular bastante. Quando a gente fala de tecnologia educacional, a gente tem que primeiro se olhar no espelho, no túnel do tempo, e entender que o ser humano ele é muito resiliente, mas ao mesmo tempo muito resistente a mudanças. Mudanças mesmo quando a gente está sob uma ameaça muito grande de transformação da sociedade, né? Esse livro é um livro de mais de 10 anos atrás, vocês devem conhecer muito bem, né? O Ray Kurzweil. Quem é músico conhece ele por conta do sintetizador Kurzweil, é o mesmo cara que já previu que quem estiver vivo até 2040 não morre mais, e as notícias já indicam que isso parece ser verdade, e ele pronunciou isso há uns 10 anos atrás. E ele pronunciou um bocado de coisa relacionada à tecnologia, inclusive uma delas, que que quem coaduna com ela é um dos grandes pensadores vivos, que é o Yuval Harari, que ele traz essa máxima aqui, né? A gente vai sair como do estado sólido para o vapor, a gente vai sair de explorado para irrelevante no mercado do trabalho. Muitas profissões, isso vai acontecer numa velocidade muito grande nos próximos anos, mas a gente continua com a necessidade de educar. Em alguns lugares do planeta, em particular no lugar onde aconteceu a primeira e a segunda revolução industrial, os ingleses já se anteciparam a esse cenário e começaram a educar a sua população, que vai perder os empregos para automação e robotização. Isso é política pública já há alguns anos. E aqui no Brasil, a gente vive notícias contraditórias, né? Ao mesmo tempo, a educação à distância saiu agora, o Censo da Educação à Distância, vocês devem ter acompanhado na semana passada. A gente tem 2 vezes mais pessoas matriculadas em cursos à distância do que no presencial, no ensino superior. O ensino técnico também cresce a uma velocidade muito grande, e a gente vive também, por trás desse número, uma certa precarização da experiência de aprendizado, e a gente precisa se debruçar sobre uma construção de um futuro digital que respeite as diferenças, que respeite a característica de uma geração que valoriza menos o acúmulo, que consome de uma forma diferente, que se comunica de uma forma diferente, que tem uma interação com mídias de uma forma completamente diferente, e as instituições têm dificuldades de imaginar esse comportamento, né? Depois da pandemia, a gente começou a falar sobre uma educação híbrida, a gente foi forçado a fazer uma educação 100% digital. Ela não é agradável, ela é desumana, né? Provocou muita ansiedade, muito estresse. Eu participei uma vez de um congresso de estudantes de engenharia, eu era da graduação, e o engenheiro civil que fez a palestra para a gente, né? Jovens estudantes, assim, o ser humano não foi feito para morar em apartamento, né? A gente precisa morar junto com as galinhas no quintal, e é necessário porque é da natureza humana. Viver dentro de uma caixinha já é artificial demais. Então, imagine o que é que ele diria hoje, viver dentro de uma caixinha, olhando só para uma tela de celular. Então, assim, é realmente muito antinatural essa condição de existência. Do ponto de vista da evolução das práticas de ensino, a gente ainda persiste, né? É um setor extremamente regulamentado, apesar de a geração ter modificado seus padrões de consumo, de relação com o digital. Por isso que uma visão antropológica é extremamente necessária para imaginar o futuro digital de tecnologias no ensino, na educação básica. A gente tem um padrão, né, de uma resistência, todo mundo chorando porque as universidades estão vazias, né, os campos não voltaram mais a ter aquela mesma animação. Na Universidade Federal tem gente de manhã, de tarde já não tem quase ninguém, não tem fila, né, não sei. Eu tomava café da manhã no restaurante universitário, tinha fila, tem fila, né? Então, mas só
Quando eu tenho sorte de chegar antes das 8, né? Porque o café da manhã é de 7 às 8, né? E aí eu tomo o café da manhã no restaurante universitário, tem fila. Então, pelo menos lá tem gente, tá tudo normal. Mas aí esse experimento ele é muito interessante para colocar essa geração que consome mídia e aprende de uma forma muito diferente daquela como a minha, por exemplo, aprendeu. E esse experimento, ele coloca um eletrocefalograma no braço de um adolescente e monitora a atividade neural dele ao longo de uma semana. A atividade neural dele é muito mais intensa quando ele está dormindo do que quando ele está assistindo aula. Então, estar na sala de aula é menos produtivo do que ele estar em casa dormindo, pensando no que ele fez ao longo do dia. Então, isso faz muito pensar do que de fato pode ser feito em auditórios como esse, né? E aí acumulam-se, né, há mais de uma década se acumulam resultados que é não só muito chato, como muito pouco eficiente essa metodologia de uma forma geral, né? Não à toa, eu estava 2 dias atrás no Congresso Internacional de Educação à Distância, no Rio, e lá se debatiam esses números, né, de 2 vezes mais, alguns celebrando e outros falando de uma precarização. Então, como qualquer problema na contemporaneidade, ele é complexo, ou seja, ele tem facetas boas e facetas ruins no mesmo objeto. O que a gente viu durante a pandemia, que parecia ser uma tábua de salvação, né? Ok, vamos todo mundo para o digital, parecia ser uma coisa interessante, a gente teve a sorte de analisar um colégio no Recife que adotou uma prática muito rápida. A gente foi parceiro desse colégio e a gente conseguiu colocar 1.000 alunos e uma centena de professores dentro de um mesmo ambiente e a gente ficou observando por 1 ano e meio o comportamento deles e a gente tentou interpretar os dados assim, poxa, que sorte! A gente finalmente vai mostrar que as pessoas interagem muito quando estão no digital e não foi o que aconteceu. Isso foi um resultado que a gente apresentou no Congresso Brasileiro de Informática Educativa há uns 2 anos atrás. A gente descobriu que os que mais interagem são minoria. As pessoas entram, pegam o conteúdo e não conversam umas com as outras. O digital ele não é um lugar muito amistoso do ponto de vista de ensino e aprendizagem, né? Isso parece ser uma coisa muito boa, mas essa transformação, esse esvaziamento das universidades, o digital não é um lugar interessante. Por outro lado, vai ter uma foto que aparece mais adiante aqui, a gente fez etnografias também no finalzinho da pandemia, na zona rural do município de Joaquim Nabuco, tentando entender qual o sentido do digital na relação entre pessoas, professores e estudantes, nessa comunidade, no fazer educacional. E a gente descobriu que eles querem permanecer nos seus lugares e tem um certo sentido. E querem até ir para a escola, mas tem um motivo muito especial para ir para a escola, que é encontrar com seus amigos. E a gente, nesse livro, a gente é resultado de um trabalho de doutorado no Departamento de Design da Universidade Federal, onde a gente colocou em questão, ora, será que com toda essa transformação digital não seria o momento de colocar em questão, inclusive, a arquitetura da escola? E aí a gente percebeu que sim, né? Todas as escolas no Brasil servem um cânone mais antigo do que o modernismo brasileiro, né? Tem uma outra sequência de imagens que eu não coloquei aqui. A arquitetura das escolas, em particular as rurais, elas se parecem muito com as antigas senzalas. Então, são metáforas, né, de um aprisionamento, do tempo, do espaço e da experiência de aprendizado de um determinado lugar, né? E esse livro aqui a gente provocou que, no futuro, a gente deveria pensar o uso do digital no processo educacional, mas não poderia ser sem impactar também a relação de espaço de uma escola, né? Aqui a gente tem uma arquitetura flexível de 2 salas geminadas, onde eu poderia alternar as dinâmicas e a configuração dos espaços em separado ou unir esses espaços e transformar num grande anfiteatro aqui no meio. E no caso do Brasil, onde tem muito problema de baixa luminosidade, né? Esse trabalho foi uma tese de doutorado em design de um arquiteta. Então tem muito problema de baixa luminosidade e calor, e a gente não aproveita nem na arquitetura urbana, nem em escola, o espaço da varanda. Então aparece aqui, tem poucas salas de aula que tem varanda, né? A gente nunca vê isso numa escola, tá certo? Ou seja, esse mundo que se configura para a gente hoje, a gente precisa, de certa forma, aprofundar a quantidade, o nosso olhar, a nossa forma de entrar nesses contextos
remotos, rurais, né, suburbanos, periféricos, e entender a experiência de aprendizado, o sentido e a relação das pessoas com mídias, urbanismo e arquitetura, porque a gente está todo mundo indo para um cenário meio pouco sustentável, né? Então já existem relatórios que colocam que no hemisfério norte, quem tiver no lado na latitude, né? Latitude, longitude, latitude, né? Dos trópicos vai estar bem, mas quem tiver no cinturão do Equador, daqui a uns 30 anos vai estar sofrendo para sobreviver. Isso são previsões baseadas em padrões de crescimento e já existem livros, tá certo, que colocam a gente numa situação muito desfavorável com relação à sustentabilidade, certo? E sustentabilidade passa pela maneira como a gente pratica a educação básica, certo? Então, por que eu estou trazendo tudo isso? Porque durante muito tempo eu pensava tecnologia pela tecnologia. No começo da minha carreira eu pensava muito isso, né? Apareceu aqui o ChatGPT, vamos discutir, então daqui para frente é só usar o ChatGPT e vai estar tudo tranquilo. Né? Na Bienal a gente estava discutindo isso e o ChatGPT é uma grande ameaça ao desenvolvimento da espécie, porque a gente fica cada vez mais delegando responsabilidades para uma máquina, pela primeira vez, né, na história da humanidade, e ao delegar isso eu não exercito e eu paro de crescer, né? Eu paro de pensar e paro de evoluir, né? Essa questão da sustentabilidade, por um outro lado, é o lado bom da evolução, né, do que a gente está vivendo, né? A geração atual, né, a geração Z, né, ela já consome de uma forma diferente, muito mais consciente, muito mais seletiva, muito mais local, né, muito mais sensata nessa relação. E ela antecipou o que em algumas áreas de conhecimento eu acompanho muito a mídia engajada, né, de Instagram, né, a mídia negra, a mídia preta, discussões. Sou afiliado à Associação Brasileira de Pesquisadores Negros, inclusive convido, mês que vem vai ter o COPENE em Alagoas. Né? E no caso particular do Brasil, a gente não pode, ao pensar a educação, entender qual é o sentido que essa educação básica teve ao longo de pouco mais de um século, né? Porque a gente inventou o Ministério da Educação não faz nem 40 anos, né? É da década de 70. Antes disso era o Ministério da Saúde, né? A gente nem pensava em educação. A gente tem que lembrar o nosso passado colonial, e esse passado colonial ele foi fabricado com uma visão de mundo muito particular, que, de certa forma, ainda hoje nos impede de entender como a tecnologia digital pode ser utilizada efetivamente na educação de pessoas. No caso particular, eu estou colocando aqui a visão modernista, cartesiana, né? É aquela visão dicotômica, né, de que interessa é o que eu consigo medir com um determinado instrumento, né, um conjunto absurdo de categorias, né, e eu tenho categoria para tudo, todo mundo tem que caber num rótulo. E isso se acumula há mais de 600 anos, e a gente fala, inclusive, na literatura de design, que a digitalização do mundo começou há pelo menos 750 anos, quando a gente começou a usar grandezas para explicar e descrever o mundo de uma forma mais minimalista. Só que a gente carrega isso de uma forma tão intensa que quando, nos últimos 30 anos, a gente precisou lidar com a mistura do digital com o físico na educação básica, isso era entendido como uma justaposição e até hoje é assim, né? É muito difícil ter uma aula com tecnologia digital nas escolas, né? Então, desde minha filha pequenininha, a escola tinha, olha, vai ter um livro com a plataforma. Disse, beleza, vamos. Aí, quando chega no mês de agosto, eu disse, ia usar essa plataforma quantas vezes? 2. Aí, toda vez é assim, né? Então, assim, nas redes públicas quantas vezes já trocaram os computadores das escolas, né? Dezenas de vezes. Agora teve uma compra de 71 milhões de reais, né? Vão comprar de novo, mesmo os professores dizendo para não comprar, mas houve uma compra de mais de 1 milhão de laptops aí, tá certo? E com certeza não tem internet para esses laptops todos, porque a velocidade média é de 1 mega para 600 pessoas numa escola típica do ensino médio. E esse digital, ele é sempre visto como uma coisa exótica, separada da realidade física, muito por conta dessa visão de mundo cartesiana. Então, olhar o futuro é tentar superar esse olhar para o passado, essa visão de mundo antiga, antiquada, que nos aprisiona nessa forma assim, sabe? Na lógica econômica portuguesa, né, que nos colonizou, terra e cal. Qualquer coisa mais abstrata do que isso, a gente olha com uma certa desconfiança. E aí, olhar
superando essas dicotomias do modernismo, do cartesianismo, dessa visão escolástica do mundo, é ver todas as coisas em continuidade, ou seja, ensinar, dialogar com alguém é uma coisa que começa quando eu estou perto da pessoa, mas pode continuar, um pega um ônibus para um lado, outro pega para o outro, o meu era Rio Doce CDU, né, que eu pegava ali na encruzilhada. Então a gente poderia, eu não tinha WhatsApp naquela época, então era só realmente dormir, eu dormia, né, e por milagre eu acordava 2 paradas antes, sempre. E aí, o WhatsApp, aquela conversa e aquele relacionamento continua, né? Infelizmente, essa visão de que a atividade ela começa no físico e tem continuidade do digital, ela não é compreendida na nossa sociedade, né, ocidental, eurocentrada, sabe? Nesse conjunto de categorias de origem meio kantiana que a gente utiliza para ver o mundo, tá certo? Então, para a gente pensar o futuro, ele está escondido no presente. Para mim, eu tenho essa hipótese que eu persigo há alguns anos e aplico em algumas áreas de escolas públicas. Não vai aparecer aqui, mas, por exemplo, para entender o planejamento de aulas por professores, a gente utiliza muita etnografia para entender os significados dos digitais que as pessoas utilizam, o WhatsApp, o pendrive, né, que é quase a vida, né, dos professores, etc. Não é? E, em particular, pensar um futuro digital no sul global a partir do Brasil não pode ser, do ponto de vista econômico, político, tá certo? Ser de uma forma muito tecnocêntrica e ela precisa ser pensada a partir daqui de uma forma decolonial, né? Há uns 2 anos atrás a gente publicou esse capítulo de livro, né, que é um capítulo de certa forma de resenha e também teórico, né, fazendo uma crítica ao design, um design que há um século atrás era um design que servia muito ao modelo capitalista, e a gente pode, a partir do Brasil, tá certo, fazer design, mas um design que observe as idiosincrasias do pluriverso na linguagem da antropologia, né? Isso aqui são fotos nossas fazendo etnografia do uso de tecnologia em zona rural, né? Isso é no município de Joaquim Nabuco. A gente continua a cooperação com colegas da área de geografia e de história, né? De geografia a gente continua trabalhando em zona rural e o de história a gente está aqui na zona norte, em Arruda, Alto Pascoal. Então tem artigos mais recentes que a gente tem feito por ali para entender essa relação do digital no processo das relações educacionais. A gente não está muito preocupado com o desempenho, porque o ser humano ele é muito mais complexo que isso. Hoje a gente tem estudado, por exemplo, a noção do cuidar, né? Como a tecnologia digital pode ser utilizada para cuidar de pessoas nesses contextos diferentes, né? A antropologia mostra também que fora da sala de aula, né, existe uma profusão de experiências de aprendizado informal, circunstancial, conversacional, tantas outras literaturas móveis, ubíquas, situadas, né? E aí a gente, na verdade, tem a solução, né? Assim como, dar um exemplo aqui, as coisas já estão resolvidas, mas a gente não consegue legitimar, né? Então a gente tem 1.6 números de telefone para números de CPF no Brasil. Então o dispositivo já está com as pessoas, só que a gente não foi capaz ainda de fazer o design de uma proposta pedagógica que de fato, né, respeite essa forma natural como as pessoas se apropriaram do digital e se relacionem institucionalmente nas faculdades, né? Imaginar o futuro da educação básica também considerando aquela preocupação anterior de sustentabilidade, é pensar em equidade, né? Hoje, antes de vir para cá, eu estava dando aula e aí eu dei um exemplo interessante. Quando você faz design de alguma coisa, pensando na tecnologia, de uma forma geral, né, a gente que é socializado nessa visão mais eurocentrada, no conceito de desenvolvimento cunhado por Truman na década de 40, né, a gente aumenta o fosso social. Aí eu usei como exemplo uma coisa que eu vi numa reunião há 2 vezes atrás, a pessoa não era design. Tem alguém aqui que é usuário, está gravando, né? Eu não podia nem falar muita coisa assim, mas eu vou falar assim mesmo. Tem alguém aqui que é usuário do Pão de Açúcar, que usa o aplicativo do Pão de Açúcar? Quando você chega no caixa e mostra o aplicativo do Pão de Açúcar, você tem desconto, confere? Pois muito bem. Quem está na fila do pão com você atrás e não souber manipular um celular ou não tiver um celular com esse aplicativo, vai pagar mais caro que você. Confere? Pronto.
É simples assim. Então, quando você projeta a tecnologia, você pode projetar a tecnologia, criar uma coisa nova e ela aumenta a diferença. Então, no caso de pensar um futuro digital da educação básica com tecnologia, é de alguma maneira tentar diminuir ou proporcionar equidade nessas relações. Para fazer isso, a leitura antropológica, tá certo? É a leitura mais correta. Eu não coloquei aqui outros teóricos. Tem um que eu sou encantado com a obra dele, Darcy Ribeiro. Não sei se vocês sabem, e devem saber mais do que eu, que Darcy Ribeiro criou um livro na obra dele, né? São 7 volumes, e o último volume é a Teoria do Brasileiro. A gente tem aquelas piadas do Instagram, né? Brasileiro tem que mandar para a NASA, né? E tem aqueles negócios assim, né? Pois Darcy Ribeiro, ele criou uma teoria do brasileiro, certo? Existe isso na antropologia nacional. E aí eu coloquei Carolina Maria de Jesus para dizer o seguinte, olha, para pensar a educação básica do ponto de vista pós-moderno, não é simplesmente dizer como o professor vai dar aula dentro da sala de aula. Eu preciso saber, assim como a gente descobriu no meio da pandemia, que 50% dos alunos de uma universidade pública não tem celular para ele só, ele não tem não tem dados suficientes, é um celular para 5 pessoas na casa. A verdade, são poucos cômodos para aquela pessoa da casa. E aí a gente descobriu isso na pandemia, esses dados saltaram aos olhos dos sistemas educacionais, da mesma forma que saltaram aos olhos também os resultados da etnografia que a gente fez em zona rural, que a gente descobriu que o ator mais importante para proporcionar o engajamento dos estudantes no processo de ensino-aprendizagem é a mãe do menino. Se não fosse a mãe do garoto, por quê? Porque as casas em ambiente rural têm um nomezinho que eu não vou lembrar aqui agora, daqui para 19 horas eu lembro, normalmente é assim. Aquele outro nome que eu também lembrei aqui. Estou devendo 2 lembranças. O outro, né? Aí a casa tem um nome, a casa do interior, a casinha de taipa, tem um nome que se dá para isso na arquitetura, não tem espaço nenhum para estudar. Você tem o de dormir, o banheiro, e a sala e comer. Não tem espaço, o cômodo de estudar. E na zona rural, se a mãe não for uma mãe forte, o jovem homem vai para a lavoura, aos 13, 14 anos. Certo? Ele vai direto para a lavoura. Ele só não vai para a lavoura se a mãe disser, não, esse aqui vai estudar. E ele só estuda, tem umas fotos aqui, não aparece não. Deixa eu ver se aparece. Aqui, olha ali, ó. Ela fica do lado deles, estudando. E não existe nenhuma política pública que oriente essa mãe. Seria a melhor tecnologia, tá certo? Não é um investimento certeiro, né? Então, só essa visão antropológica para encontrar a variável que determina se o aluno vai permanecer na escola, se ele não vai para o trabalho infantil até, tá certo? E aqui a mesma coisa, é uma metáfora, né? Carolina Maria de Jesus mostrando o cotidiano dela, uma mulher brilhante, né? Conseguiu ser letrada, foi descoberta por acaso, não é? Mas ela descreve o cotidiano dela, ou seja, a delicadeza da forma como se descreve o cotidiano das pessoas, levar isso em consideração para que a gente possa, a partir do Brasil, no sul global, pensar o futuro da educação básica, né? E essa educação básica, se a gente precisa ser pensada ao longo da vida, que é outra área que é muito pouco estudada, que é a educação técnica, né? A educação técnica é assim, contrata um engenheiro que só viveu em faculdade de engenharia, que tu vai dar aula para técnicos. Então, assim, ele não sabe o que é aprendizagem, ele não sabe o que é ensinar, aprender, etc. Ele sabe como ele aprendeu, né? E aí, assim, e o uso de tecnologia para isso, ou seja, é uma área que quase não é pensada do ponto de vista, né? Existem poucas revistas no Brasil, né, que estão fazendo isso, e graças à PIPA a gente lançou um outro livro, que a gente vai estar divulgando oportunamente, que é uma reflexão sobre o ensino profissional, mas não é o caso aqui agora, né? Então, o esforço da gente, ao longo desses 20 anos, foi criar conceitos de digital que são baseados nessa visão de mundo. Uma visão de mundo onde a gente considera qual é o sentido do digital na relação do ensinar e do aprender dentro de uma escola básica, né? Esse projeto ele nasceu há uns 10 anos atrás, quase isso, né? A gente estava aqui no Porto Digital, foi uma startup aqui do Porto Digital, a gente voltou e é uma empresa do lado da universidade, hoje é uma empresa de base tecnológica. Eu sou
O meu papel, eu sou mentor dessa startup, não é? Tem um outro professor e um aluno que está terminando doutorado. Marcelo faz parte do time. E a hipótese inicial foi, ora, os dados mostravam que a gente é muito afeito, a nossa cultura ela é muito afeita às redes sociais. Então, por que eu vou utilizar um ambiente virtual? Eu não disse. Tem uma... meu celular. É assim, tá no silencioso, tá tudo, mas toda vez que eu estou fazendo uma palestra, toca meu celular. É esquisito, mas é verdade. E aí, a gente criou uma metáfora de rede social. Quando o Orkut morreu, o Brasil era 70% da população do Orkut. Né? E isso continua. Né? A quantidade de horas que a gente coloca é muito grande. Então, a gente imagina e evolui a cada dia esse conceito de rede social para criar comunidades em torno do processo de aprendizado. É mais ou menos isso o que Emília, está ali, a autora do livro, tá certo? Emília, Gabriela, Glenda e eu, a gente tenta explicar aqui nesse livro. Carol, cadê tu, Carol? Tá passando, acho que eu travei aqui travei aqui. Achei! Isso. Tem que clicar aqui. Pronto, tá? E aí esse conceito a gente já testa no Brasil, a gente está em quase todas as regiões, são mais de 200 mil usuários. Né? Aqui a gente está com um time de assessoria composto por pessoas de letras, humanidades, né? E a gente tem esse cuidado de ouvir, né? Tanto o professor, e hoje de manhã a gente estava reunido, né? De certa forma, a gente tentar ir aproximando o que é real do que a gente pode transformar em tecnologia como um digital que vai fazendo sentido. Né? Então, o digital da gente está na web, o digital está no celular, e esse digital vai se transformar muito a partir desses resultados que a gente faz com essas etnografias em zona rural, zonas áreas periféricas, etc. Aqui é um pouco do cenário onde a gente já percorreu. Isso é o que eu trouxe para provocar a nossa discussão. Né? Eu sou muito... Eu não estou conseguindo achar, já faz umas 3 vezes que eu entro numa roda de conversa como essa, eu não quero usar a palavra nem cético, nem pessimista, nem contra. Não é? Eu sou muito... Tem uma palavra que eu não estou conseguindo encontrar com relação a essa coisa assim, de que a tecnologia vai resolver a questão da educação. Né? Assim, eu digo que eu já saí da ingenuidade e que hoje eu tenho maturidade para pensar o uso de tecnologia para o digital, certo? Por favor. Teu nome? Augusto. Foi Augusto. Uma pergunta que eu ia aqui que é em relação ao ChatGPT na educação. Porque qual a forma correta de usar ele hoje em dia? Porque hoje em dia está sendo usado muito para um copiar e colar. Não estão aprendendo, sabe? Veja, foi a mesma coisa que a gente fez quando apareceu o Alta Vista, o Google, todo mundo procurava, imprimia um site, entregava para o professor. É a mesma coisa, o comportamento é o mesmo. Mas o que é que ocorre? Vou dizer que não use, não, tem várias utilizações interessantes. Por exemplo, um professor ele pode criar questões e mandar para a turma. A turma pode pegar o item e pedir para o ChatGPT resolver, também é possível. Né? Mas quando você faz isso, eu vou responder com uma crise que teve na educação básica na Inglaterra há uns 15 anos atrás. Bom, já que tem calculadora, por que a gente vai... Eles decidiram lá, né? Já que tem calculadora, por que eu vou ensinar as 4 operações para as crianças? E aí, 10 anos depois, quando essa garotada terminou e foi para o ensino fundamental 2, tinham que aprender álgebra. Começaram a estudar álgebra e eles não tinham o conhecimento, né, o domínio das relações que eram necessárias para ele aprender aritmética. E aí foi o caos. Eles tinham que ensinar aritmética e álgebra ao mesmo tempo. Eu não sou especialista em educação infantil, tem uma professora que é mais especialista em educação infantil. Mas há umas 2 semanas atrás, eu estava conversando, até compartilhei os artigos, o excesso de telas na primeira infância, até os 2 anos, faz com que a morfologia do cérebro, as conexões necessárias para você aprender a falar, elas não se façam, porque ela vai se fazer quando você está engatinhando e tentando se levantar. Então, a motricidade
faz as conexões para você falar, né? Ou seja, sempre que você impede o exercício cerebral e se vangloria de que uma máquina fez por você, você deixou de desenvolver uma competência que vai fazer falta em algum momento, certo? Então, o que nos tornou humanos, a gente levou 20 milhões de anos para desenvolver o cérebro da gente até agora. Em apenas 5 anos, tá certo? A gente já acumula resultados de que uma geração subsequente, pela primeira vez na história da humanidade, desde que se começou a medir o QI, tem um QI inferior ao seu antecessor, o seu genitor, certo? Então, isso era... Por que não acontecia com outras tecnologias? Porque pela primeira vez a gente inventou uma máquina que toma decisões por nós. Então, se eu deixar essa máquina tomar decisões por mim e não exercitar as minhas decisões de resolução de problema, pensamento crítico, criatividade, etc., isso é em todas as áreas, certo? Carla é designer. Mas se Carla usar e abusar, daqui a 6 meses ela não sabe mais desenhar, tá certo? Então, tem... Augusto é editor e administrador, certo? Se ele usar a ferramenta em excesso, ele vai esquecer de coisas, sabe? Vai ter um preço, certo? Então tem um trade-off, ó, já que existe calculadora, não deveria usar aritmética, mostrou-se que era um dano terrível, certo? No ensino superior, já que eu posso ter acesso à informação, então eu não preciso aprender essa informação, será? Tá certo? Então é algo a se questionar. O meu ponto de vista, na minha maturidade, né? Eu gosto de fazer design com IA para quem não precisa dela para aprender. Por exemplo, um dos trabalhos da gente é entendendo o trabalho da tutoria para criar uma IA que ajude tutores a tutorarem humanos. Na relação de aprendizado, a relação tem que ser humano com humano, tá certo? Mas você colocar humano para ser educado por máquina é um negócio muito complicado. Entendeu? Posso ajudar? Claro. A gente está em sala de aula também quase todos os dias e já há uns 10 anos, que coincide com esse período dessa geração que deixou de aprender, a gente percebe que uma das competências que desapareceu em sala de aula é a capacidade de análise e síntese. Tu entregar uma folha ou um capítulo de um livro, de uma revista, de um jornal, de um folhetim, faz para mim uma análise e síntese, ou seja, leia, compreenda e me diga o que você aprendeu dessa pequena folha que eu estou te dando. É traumatizante você ver o resultado que te entregam, né, quando entregam. Então, cada vez mais a gente está encolhendo mesmo a faceta do cérebro e daqui a pouco a gente não vai ser capaz de comparar um sinal de trânsito sem ter que consultar um chat GPT. Deixa eu ver o código que é desse código de trânsito. Eu vou fazer xixi ali, tem um desenho de um menininho e de uma menininha. Qual é que é o de menino? Qual é o que é o de menina? Qual é o que eu posso entrar? A gente está caminhando para uma coisa triste, cada vez que a gente delega, né? Eu sou a favor do chat GPT, sou a favor do celular em sala de aula, mas eu sou muito mais a favor do ser humano que pensa, que exercita a sua capacidade de análise e síntese e valoriza o quinto dedo que tem. Mas ó, a gente tem que entender também que a gente está na periferia da periferia do mundo, certo? Então, Brasil é periferia, Recife é periferia do eixo Rio-São Paulo, então a gente está na periferia da periferia do mundo, né? Esse troço não foi projetado para provocar o bem para a gente. Tem muita gente que prefere que a gente não seja inteligente, que a gente seja eternamente consumidor, tá bom? Então, tem um projeto de dominação, tem um projeto de massificação. Então, se vocês quiserem na faculdade usar o ChatGPT para entregar os trabalhos, vai ter gente muito feliz que você não está desenvolvendo o seu pensamento crítico. Boa noite, eu fiquei até feliz. Eu sou Juliana Borges, eu tenho uma startup de educação empreendedora e também participo do BION, que é o Hub de Inovação da Claro, na Vertical Educação. O tema, obviamente, da palestra que chama a atenção, os futuros digitais, e já parabenizando com essa análise da TE, né, da tecnologia educacional, de chegar ao ponto de que quem resolve a educação no campo é a mãe.
Isso são tecnologias que estão sendo criadas. Mas a palestra fala de futuros digitais, né? E aí minha pergunta vai nesse sentido. A gente fala do Brasil, que é um país continental, eu vou falar da Suíça, que é do tamanho de Sergipe, algo correlato. E quando a gente fala de ganhar, de ampliar a educação, a gente também pensa, né, nessa questão de digitalização, de levar a escola, o saber, além da escola. E aí usa-se e abusa de dispositivos, de telas. E a Suíça, ela está revendo isso e está voltando atrás. Eu queria ouvir essa sua opinião, né? Será que o Brasil vai ter que bater aonde chegar no desenvolvimento, né, de entendimento na Suíça para voltar atrás, ou a gente já consegue aprender alguma coisa de revisão de rota do que a gente está fazendo com essas digitalizações todas na educação básica especificamente? Boa. Obrigado por tua pergunta. Né? Eu nem precisei falar do ChatGPT porque ele sairia nas perguntas, eu não é? Não é só a Suíça, a Suécia também, e a Finlândia também, e a Holanda também. Então, todas as pessoas que estão preocupadas em formar cidadãos criativos, críticos, pensantes, geradores de tecnologia, querem que os estudantes continuem exercitando e desenvolvendo a sua capacidade própria. O que a gente tem que trabalhar é de imaginar, num cenário tão digital, como é que eu posso criar uma educação que eleve ainda mais a capacidade humana, tá certo? Seja do ponto de vista cognitivo, e eu vou até fazer um parêntese. Na Finlândia, eles não veem educação como a gente. A gente vê educação assim, os alunos estão com nota 6 no Enem. Aqui no Barema, teve uma celebração do governo estadual há uns anos atrás, que foi assim, é um box plot, né? E aí você tem o histograma, 70% está aqui, aí tem umas varetinhas que vão para cá, né? Aí o pontinho, que era a parte de baixo da cauda, subiu 10%. Aí no jornal a notícia era, Pernambuco melhorou 10% no Enem. Não melhorou 10% no Enem, entendeu? Ou seja, a parte de baixo da cauda subiu 10%, entendeu? A notícia foi superestimada e tal. Então, eles sabem disso. A gente persegue um certo modernismo. A tecnologia, ela é sinônimo de modernidade, né? Por isso que eu não falei em tecnologia. Eu acho que a gente precisa ter como nossa referência o presente, adotar uns princípios e uma visão de mundo mais sustentável para imaginar futuros digitais que gerem uma relação equânime, tá certo? Então, não estou muito advogando. Tem uma forma da gente reverter? Eu não diria que é nem um processo de reversão, porque a gente não conseguiu nem chegar. A gente, no Brasil, a gente não conseguiu usar tecnologia. É um projeto do final da década de 90, que é o de inclusão digital. A gente conseguiu levar a 50% das escolas a uma conexão de 2 mega, mas a gente não consegue utilizar a tecnologia. O censo que o Comitê Gestor da Internet do Brasil mostra nos últimos 10 anos, o professor não utiliza de forma pessoal, mas não utiliza no processo de ensino-aprendizado, e o sistema educacional é omisso. Espero que vocês estejam desfrutando aí do Hack and Play. Já deram uma volta aí? Deram uma olhada nas coisas? O que vocês estão achando aí? Tá bacana, não tá? Em termos de tamanho, é uma coisa fora de... que a gente não está acostumado, né? Não dá pra gente entender direito, sem se misturar, sem estar lá dentro, sem tomar um açaí, sem comer um espetinho. Não dá pra gente entender direito o que é o Hack and Play. Que é um evento totalmente voltado para a tecnologia, para a inovação, para essas coisas. E um evento quase todo a céu aberto, né? A maioria dos eventos são feitos a céu aberto, mas alguns eventos estão sendo feitos em salas fechadas como essa, para que a gente possa chegar a alguns compartilhamentos, vamos chamar assim, de informação. Então, eu sou o Marcelo Almeida de Mello, estou aqui representando a Redu, que é uma empresa que trabalha com tecnologias. Especificamente, o Redu é uma empresa de tecnologia de educacional. Acho que estão recebendo aí já um folderzinho para entender mais ou menos depois, se a gente vai ter esse papo aqui, o que é o Redu. E hoje estamos aqui com o professor Alexandre Gomes, professor titular da UFPE, do Centro de Informática do SIM. Que, para quem não conhece, o SIM é um dos
centros de referência a nível Brasil de tecnologia e tecnologia educacional inclusive. Se eu estiver falando alguma impropriedade, me corrija, por favor. Então, acho que é mais do que o professor Alex, junto com Emília e mais alguém que não está aqui hoje, também estão lançando um livro, que está aqui também à disposição para a gente depois, se quiserem falar sobre isso, a gente pode falar. Mas o objetivo de hoje, de fato, é falar sobre para onde caminha a educação, qual é o futuro da educação, o que será que pode acontecer com a educação, para onde as coisas caminham, né? Para onde a gente vai e o que a gente vai aprender no futuro, quais são as competências que a gente tem que desenvolver para melhorar as nossas aptidões. Então, acho que é isso que a gente vai falar, não é isso, professor Alex? Isso, Marcelo. Então, o professor Alex, além de ser um mentor nosso, é uma pessoa muito querida, muito amada, e eu vou passar para você fazer as suas apresentações e para a gente começar. Sinta-se à vontade para nos interromper sempre que for necessário. É um bate-papo, tá? Não é uma palestra, é um bate-papo. Posso falar assim? Claro. Um bate-papo, então sinta-se à vontade. Valeu. Pessoal, queria primeiro agradecer a cada um de vocês que está aqui presente pela atenção, pelo interesse no tema. De fato, é uma rodada de conversa, então a qualquer momento interrompam, a gente está aqui para discutir. Queria registrar a presença da minha editora do coração. Todos os livros que eu escrevo são para professores. Eu publico na minha querida Pipa Comunicações, estão representados aqui os diretores executivos, Carla Vidal e Augusto Noronha. Pronto. E a professora Cláudia Roberta, da Universidade Federal Rural. Pessoal, eu me debruço sobre esse tema há muito tempo, né? E comecei com uma visão muito de engenheiro. No meio do caminho, me identifiquei muito com a corrente do design e de uns 5 anos para cá, comecei a olhar essa questão da tecnologia educacional de uma perspectiva mais antropológica. Não faz muito sentido a gente tentar imaginar o digital, o futuro, só olhando para a linha de código, só olhando para o que a gente consegue fazer com o Figma. E aí eu estou tentando entender, né, como é que a gente pode descobrir o futuro a partir do presente. Para mim, ele está escondido hoje, o futuro. Eu sou Alexandro e a gente pode continuar essa conversa nessas redes sociais, onde eu tento colocar de forma exaustiva tudo que a gente produz. Afinal, a gente trabalha em uma universidade pública, então esse conhecimento precisa circular bastante. Quando a gente fala de tecnologia educacional, a gente tem que primeiro se olhar no espelho, no túnel do tempo, e entender que o ser humano ele é muito resiliente, mas ao mesmo tempo muito resistente a mudanças. Mudanças mesmo quando a gente está sob uma ameaça muito grande de transformação da sociedade, né? Esse livro é um livro de mais de 10 anos atrás, vocês devem conhecer muito bem, né? O Ray Kurzweil, quem é músico conhece ele por conta do sintetizador Kurzweil, é o mesmo cara que já previu que quem estiver vivo até 2040 não morre mais e as notícias já indicam que isso parece ser verdade e ele pronunciou isso há uns 10 anos atrás. E ele pronunciou um bocado de coisa relacionada à tecnologia, inclusive uma delas que que quem coaduna com ela é um dos grandes pensadores vivos, que é o Yuval Harari, que ele traz essa máxima aqui, né? A gente vai sair como do estado sólido para o vapor, a gente vai sair de explorado para irrelevante no mercado do trabalho. Muitas profissões, isso vai acontecer uma velocidade muito grande nos próximos anos, mas a gente continua com a necessidade de educar. Em alguns lugares do planeta, em particular no lugar onde aconteceu a primeira e a segunda revolução industrial, os ingleses já se anteciparam a esse cenário e começaram a educar a sua população, que vai perder os empregos para automação e robotização. Isso é política pública já há alguns anos. E aqui no Brasil, a gente vive notícias contraditórias, né? Ao mesmo tempo, a educação à distância saiu agora, o Censo da Educação à Distância, vocês devem ter acompanhado na semana passada. A gente tem 2 vezes mais pessoas matriculadas em cursos à distância do que no presencial, no ensino superior. O ensino técnico também cresce a uma velocidade muito grande e a gente vive também, por trás desse número, uma certa precarização da experiência de aprendizado e a gente precisa se debruçar sobre uma construção de um futuro digital que respeite as diferenças, que respeite a característica de uma geração
uma geração que valoriza menos o acúmulo, que consome de uma forma diferente, que se comunica de uma forma diferente, que tem uma interação com mídias de uma forma completamente diferente, e as instituições têm dificuldades de imaginar esse comportamento. Né? Depois da pandemia, a gente começou a falar sobre uma educação híbrida, a gente foi forçado a fazer uma educação 100% digital, ela não é agradável, ela é desumana, né? Provocou muita ansiedade, muito estresse. Eu participei uma vez de um congresso de estudantes de engenharia, eu era da graduação, e o engenheiro civil que fez a palestra para a gente, né? Jovens estudantes, assim, o ser humano não foi feito para morar em apartamento. Né? A gente precisa morar junto com as galinhas no quintal, e é necessário porque é da natureza humana. Viver dentro de uma caixinha já é artificial demais. Então, imagine o que é que ele diria hoje, viver dentro de uma caixinha, olhando só para uma tela de celular. Então, assim, é realmente muito antinatural essa condição de existência. Do ponto de vista da evolução das práticas de ensino, a gente ainda persiste, né? É um setor extremamente regulamentado, apesar de a geração ter modificado seus padrões de consumo, de relação com o digital, por isso que uma visão antropológica é extremamente necessária para imaginar o futuro digital de tecnologias no ensino, na educação básica. A gente tem um padrão, né, de uma resistência, todo mundo chorando porque as universidades estão vazias, né, os campos não voltaram mais a ter aquela mesma animação. A Universidade Federal tem gente de manhã, de tarde já não tem quase ninguém, não tem fila, né, não sei. Eu tomava café da manhã no restaurante universitário, tinha fila, tem fila, né? Então, mas só... quando eu tenho sorte de chegar antes das 8, né? Porque o café da manhã é de 7 às 8, né? E aí eu tomo o café da manhã no restaurante universitário, tem fila. Então, pelo menos lá tem gente, tá tudo normal. Mas aí, esse experimento, ele é muito interessante para colocar essa geração que consome mídia e aprende de uma forma muito diferente daquela como a minha, por exemplo, aprendeu. E esse experimento, ele coloca um eletrocefalograma no braço de um adolescente e monitora a atividade neural dele ao longo de uma semana. A atividade neural dele é muito mais intensa quando ele está dormindo do que quando ele está assistindo aula. Então, estar na sala de aula é menos produtivo do que ele estar em casa dormindo, pensando no que ele fez ao longo do dia. Então, isso faz muito pensar do que de fato pode ser feito em auditórios como esse, né? E aí acumulam-se, né, há mais de uma década se acumulam resultados que é não só muito chato, como muito pouco eficiente essa metodologia de uma forma geral, né? Não à toa, eu estava 2 dias atrás no Congresso Internacional de Educação à Distância, no Rio, e lá se debatiam esses números, né, de 2 vezes mais, alguns celebrando e outros falando de uma precarização. Então, como qualquer problema na contemporaneidade, ele é complexo, ou seja, ele tem facetas boas e facetas ruins no mesmo objeto. O que a gente viu durante a pandemia, que parecia ser uma tábua de salvação, né? Ok, vamos todo mundo para o digital, parecia ser uma coisa interessante. A gente teve a sorte de analisar um colégio no Recife que adotou uma prática muito rápida. A gente foi parceiro desse colégio e a gente conseguiu colocar 1.000 alunos e uma centena de professores dentro de um mesmo ambiente, e a gente ficou observando por 1 ano e meio o comportamento deles. A gente tentou interpretar os dados assim, poxa, que sorte, a gente finalmente vai mostrar que as pessoas interagem muito quando estão no digital, e não foi o que aconteceu. Isso foi um resultado que a gente apresentou no Congresso Brasileiro de Informática Educativa há uns 2 anos atrás. A gente descobriu que os que mais interagem são minoria. As pessoas entram, pegam o conteúdo e não conversam umas com as outras. O digital, ele não é um lugar muito amistoso do ponto de vista de ensino e aprendizagem, né? Isso parece ser uma coisa muito boa, mas essa transformação, esse esvaziamento das universidades, o digital não é um lugar interessante. Por outro lado, vai ter uma foto que aparece mais adiante aqui, a gente fez etnografias também no finalzinho da pandemia, na zona rural do município de Joaquim Nabuco, tentando entender qual o sentido do digital na relação entre pessoas, professores, estudantes, nessa comunidade, no fazer educacional. E a gente descobriu que eles querem permanecer nos seus lugares e tem um certo sentido. E querem até ir para a escola, mas tem um motivo muito especial para ir para a escola, que é encontrar com seus amigos. E a gente, nesse livro, a gente
é resultado de um trabalho de doutorado no Departamento de Design da Universidade Federal, onde a gente colocou em questão, ora, será que com toda essa transformação digital não seria o momento de colocar em questão, inclusive, a arquitetura da escola? E aí a gente percebeu que sim, né? Todas as escolas no Brasil servem um cânone mais antigo do que o modernismo brasileiro, né? Tem uma outra sequência de imagens que eu não coloquei aqui. A arquitetura das escolas, em particular as rurais, elas se parecem muito com as antigas senzalas. Então, são metáforas, né, de um aprisionamento, do tempo, do espaço e da experiência de aprendizado de um determinado lugar, né? E esse livro aqui a gente provocou que, no futuro, a gente deveria pensar o uso do digital no processo educacional, mas não poderia ser sem impactar também a relação de espaço de uma escola, né? Aqui a gente tem uma arquitetura flexível de 2 salas geminadas, onde eu poderia alternar as dinâmicas e a configuração dos espaços em separado ou unir esses espaços e transformar num grande anfiteatro aqui no meio. E no caso do Brasil, onde tem muito problema de baixa luminosidade, né? Esse trabalho foi uma tese de doutorado em design de um arquiteta. Então tem muito problema de baixa luminosidade e calor, e a gente não aproveita nem na arquitetura urbana, nem em escola, o espaço da varanda. Então aparece aqui, tem poucas salas de aula que tem varanda, né? A gente nunca vê isso numa escola, tá certo? Ou seja, esse mundo que se configura para a gente hoje, a gente precisa, de certa forma, aprofundar a quantidade, o nosso olhar, a nossa forma de entrar nesses contextos remotos, rurais, né, suburbanos, periféricos, e entender a experiência de aprendizado, o sentido e a relação das pessoas com mídias, urbanismo e arquitetura, porque a gente está todo mundo indo para um cenário meio pouco sustentável, né? Então já existem relatórios que colocam que no hemisfério norte, quem tiver no lado na latitude, né? Latitude, né? Dos trópicos vai estar bem, mas quem tiver no cinturão do Equador, daqui a uns 30 anos vai estar sofrendo para sobreviver. Isso são previsões baseadas em padrões de crescimento e já existem livros, tá certo, que colocam a gente numa situação muito desfavorável com relação à sustentabilidade, certo? E sustentabilidade passa pela maneira como a gente pratica a educação básica, certo? Então, por que eu estou trazendo tudo isso? Porque durante muito tempo eu pensava tecnologia pela tecnologia. No começo da minha carreira eu pensava muito isso, né? Apareceu aqui o ChatGPT, vamos discutir, então daqui para frente é só usar o ChatGPT e vai estar tudo tranquilo, né? Na Bienal a gente estava discutindo isso e o ChatGPT é uma grande ameaça ao desenvolvimento da espécie, porque a gente fica cada vez mais delegando responsabilidade para uma máquina, pela primeira vez, né, na história da humanidade, e ao delegar isso eu não exercito e eu paro de crescer, né? Eu paro de pensar e paro de evoluir, né? Essa questão da sustentabilidade, por um outro lado, é o lado bom da evolução, né, do que a gente está vivendo, né? A geração atual, né, a geração Z, né, ela já consome de uma forma diferente, muito mais consciente, muito mais seletiva, muito mais local, né, muito mais sensata nessa relação. E ela antecipou o que em algumas áreas de conhecimento eu acompanho muito a mídia engajada, né, de Instagram, né, a mídia negra, a mídia preta, discussões. Sou afiliado à Associação Brasileira de Pesquisadores Negros, inclusive convido, mês que vem vai ter o COPENE em Alagoas, né? E no caso particular do Brasil, a gente não pode, ao pensar a educação, entender qual é o sentido que essa educação básica teve ao longo de pouco mais de um século, né? Porque a gente inventou o Ministério da Educação não faz nem 40 anos, né? É da década de 70. Antes disso era o Ministério da Saúde, né? A gente nem pensava em educação. A gente tem que lembrar o nosso passado colonial, e esse passado colonial ele foi fabricado com uma visão de mundo muito particular, que, de certa forma, ainda hoje nos impede de entender como a tecnologia digital pode ser utilizada efetivamente na educação de pessoas. No caso particular, eu estou colocando aqui a visão modernista, cartesiana, né? É aquela visão dicotômica, né, de que interessa é o que eu consigo medir com um determinado instrumento, né, um conjunto absurdo de categorias, né, e eu tenho categoria para tudo, todo mundo tem que caber num rótulo. E isso se acumula há mais de 600 anos
e a gente fala, inclusive, na literatura de design, que a digitalização do mundo começou há pelo menos 750 anos, quando a gente começou a usar grandezas para explicar e descrever o mundo de uma forma mais minimalista. Só que a gente carrega isso de uma forma tão intensa que quando, nos últimos 30 anos, a gente precisou lidar com a mistura do digital com o físico na educação básica, isso era entendido como uma justaposição e até hoje é assim, né? É muito difícil ter uma aula com tecnologia digital nas escolas, né? Então, desde minha filha pequenininha, a escola tinha, olha, vai ter um livro com a plataforma. Beleza, vamos. Aí, quando chega no mês de agosto, eu disse, ia usar essa plataforma quantas vezes? 2. Aí, toda vez é assim, né? Então, assim, nas redes públicas quantas vezes já trocaram os computadores das escolas, né? Dezenas de vezes. Agora teve uma compra de 71 milhões de reais, né? Vão comprar de novo, mesmo os professores dizendo para não comprar, mas houve uma compra de mais 1 milhão de laptops aí, tá certo? E com certeza não tem internet para esses laptops todos, porque a velocidade média é de 1 mega para 600 pessoas numa escola típica do ensino médio. E esse digital, ele é sempre visto como uma coisa exótica, separada da realidade física, muito por conta dessa visão de mundo cartesiana. Então, olhar o futuro é tentar superar esse olhar para o passado, essa visão de mundo antiga, antiquada, que nos aprisiona nessa forma assim, sabe? Na lógica econômica portuguesa, né, que nos colonizou, terra e cal. Qualquer coisa mais abstrata do que isso, a gente olha com uma certa desconfiança. E aí, olhar superando essas dicotomias do modernismo, do cartesianismo, dessa visão escolástica do mundo, é ver todas as coisas em continuidade, ou seja, ensinar, dialogar com alguém é uma coisa que começa quando eu estou perto da pessoa, mas pode continuar, um pega um ônibus para um lado, outro pega para o outro. O meu era Rio Doce CDU, né, que eu pegava ali na encruzilhada. Então a gente poderia, eu não tinha WhatsApp naquela época, então era só realmente dormir, eu dormia, né? E por milagre eu acordava 2 paradas antes, sempre. E aí, o WhatsApp, aquela conversa e aquele relacionamento continua, né? Infelizmente, essa visão de que a atividade ela começa no físico e tem continuidade do digital, ela não é compreendida na nossa sociedade, né, ocidental, eurocentrada, sabe? Nesse conjunto de categorias de origem meio kantiana que a gente utiliza para ver o mundo, tá certo? Então, para a gente pensar o futuro, ele está escondido no presente. Para mim, eu tenho essa hipótese que eu persigo há alguns anos e aplico em algumas áreas de escolas públicas. Não vai aparecer aqui, mas, por exemplo, para entender o planejamento de aulas por professores, a gente utiliza muito a etnografia para entender os significados dos digitais que as pessoas utilizam, o WhatsApp, o pendrive, né, que é quase a vida, né, dos professores, etc. Não é? E, em particular, pensar um futuro digital no sul global a partir do Brasil não pode ser, do ponto de vista econômico, político, tá certo? Ser de uma forma muito tecnocêntrica, e ela precisa ser pensada a partir daqui de uma forma decolonial, né? Há uns 2 anos atrás a gente publicou esse capítulo de livro, né, que é um capítulo de certa forma de resenha e também teórico, né, fazendo uma crítica ao design, um design que há um século atrás era um design que servia muito ao modelo capitalista, e a gente pode, a partir do Brasil, tá certo, fazer design, mas um design que observe as idiosincrasias do pluriverso na linguagem da antropologia, né? Isso aqui são fotos nossas fazendo etnografia do uso de tecnologia em zona rural, né? Isso é no município de Joaquim Nabuco. A gente continua a cooperação com colegas da área de geografia e de história, né? De geografia a gente continua trabalhando em zona rural, e o de história a gente está aqui na zona norte, em Arruda, Alto Pascoal. Então tem artigos mais recentes que a gente tem feito por ali para entender essa relação do digital no processo das relações educacionais. A gente não está muito preocupado com o desempenho, porque o ser humano ele é muito mais complexo que isso. Hoje a gente tem estudado, por exemplo, a noção do cuidar, né? Como a tecnologia digital pode ser utilizada para cuidar de pessoas nesses contextos diferentes, né? A antropologia mostra também que fora da sala de aula, né, existe uma profusão de experiências de aprendizado informal, circunstancial, conversacional,
tantas outras literaturas móveis, ubíquas, situadas, né? E aí a gente, na verdade, tem a solução, né? Assim como, dar um exemplo aqui, as coisas já estão resolvidas, mas a gente não consegue legitimar, né? Então a gente tem 1.6 números de telefone para números de CPF no Brasil. Então o dispositivo já está com as pessoas, só que a gente não foi capaz ainda de fazer o design de uma proposta pedagógica que, de fato, né, respeite essa forma natural como as pessoas se apropriaram do digital e se relacionem institucionalmente nas faculdades, né? Imaginar o futuro da educação básica também considerando aquela preocupação anterior de sustentabilidade, é pensar em equidade, né? Hoje, antes de vir para cá, eu estava dando aula e aí eu dei um exemplo interessante. Quando você faz design de alguma coisa, pensando na tecnologia, de uma forma geral, né, a gente que é socializado nessa visão mais eurocentrada no conceito de desenvolvimento cunhado por Truman na década de 40, né, a gente aumenta o fosso social. Aí eu usei como exemplo uma coisa que eu vi numa reunião há 2 vezes atrás, a pessoa não era design. Tem alguém aqui que é usuário, está gravando, né? Eu não podia nem falar muita coisa assim, mas eu vou falar assim mesmo. Tem alguém aqui que é usuário do Pão de Açúcar, que usa o aplicativo do Pão de Açúcar? Quando você chega no caixa e mostra o aplicativo do Pão de Açúcar, você tem desconto, confere? Pois muito bem. Quem está na fila do pão com você atrás e não souber manipular um celular ou não tiver um celular com esse aplicativo, vai pagar mais caro que você. Confere? Pronto. É simples assim. Então, quando você projeta a tecnologia, você pode projetar a tecnologia, criar uma coisa nova e ela aumenta a diferença. Então, no caso de pensar um futuro digital da educação básica com tecnologia, é de alguma maneira tentar diminuir ou proporcionar equidade nessas relações. Para fazer isso, a leitura antropológica, tá certo? É a leitura mais correta. Eu não coloquei aqui outros teóricos. Tem um que eu sou encantado com a obra dele, Darcy Ribeiro. Não sei se vocês sabem, e devem saber mais do que eu, que Darcy Ribeiro criou um livro na obra dele, né? São 7 volumes, e o último volume é a Teoria do Brasileiro. A gente tem aquelas piadas do Instagram, né? Brasileiro tem que mandar para a NASA, né? E tem aqueles negócios assim, né? Pois Darcy Ribeiro, ele criou uma teoria do brasileiro, certo? Existe isso na antropologia nacional. E aí eu coloquei Carolina Maria de Jesus para dizer o seguinte, olha, para pensar a educação básica do ponto de vista pós-moderno, não é simplesmente dizer como o professor vai dar aula dentro da sala de aula. Eu preciso saber, assim como a gente descobriu no meio da pandemia, que 50% dos alunos de universidade pública não tem celular para ele só, ele não tem não tem dados suficientes, é um celular para 5 pessoas na casa. A verdade, são poucos cômodos para aquela pessoa da casa. E aí a gente descobriu isso na pandemia, esses dados saltaram aos olhos dos sistemas educacionais, da mesma forma que saltaram aos olhos também os resultados da etnografia que a gente fez em zona rural, que a gente descobriu que o ator mais importante para proporcionar o engajamento dos estudantes no processo de ensino-aprendizagem é a mãe do menino. Se não fosse a mãe do garoto, por quê? Porque as casas em ambiente rural têm um nomezinho que eu não vou lembrar aqui agora, daqui para 19 horas eu lembro, normalmente é assim. Aquele outro nome que eu também lembrei aqui. Estou devendo 2 lembranças. O outro, né? Aí a casa tem um nome, a casa do interior, a casinha de taipa, tem um nome que se dá para isso na arquitetura, não tem espaço nenhum para estudar. Você tem o de dormir, o banheiro e a sala e comer. Não tem espaço, o cômodo de estudar. E na zona rural, se a mãe não for uma mãe forte, o jovem homem vai para a lavoura, aos 13, 14 anos. Certo? Ele vai direto para a lavoura. Ele só não vai para a lavoura se a mãe disser, não, esse aqui vai estudar. E ele só estuda, tem umas fotos aqui, não aparece não. Deixa eu ver se aparece. Aqui, olha ali, ó. Ela fica do lado deles, estudando. E não existe nenhuma política pública que oriente essa mãe. Seria a melhor tecnologia, tá certo? Não é um investimento certeiro, né? Então, só essa visão antropológica para encontrar a variável que determina se o aluno vai permanecer na escola, se ele não vai para o trabalho infantil até, tá certo?
E aqui a mesma coisa, é uma metáfora, né? Carolina de Maria de Jesus mostrando o cotidiano dela, uma mulher brilhante, né? Conseguiu ser letrada, foi descoberta por acaso, não é? Mas ela descreve o cotidiano dela, ou seja, a delicadeza da forma como se descreve o cotidiano das pessoas, levar isso em consideração para que a gente possa, a partir do Brasil, no sul global, pensar o futuro da educação básica, né? E essa educação básica, se a gente precisa ser pensada ao longo da vida, que é outra área que é muito pouco estudada, que é a educação técnica, né? A educação técnica é assim, contrata um engenheiro que só viveu em faculdade de engenharia, que tu vai dar aula para técnicos. Então, assim, ele não sabe o que é aprendizagem, ele não sabe o que é ensinar, aprender, etc. Ele sabe como ele aprendeu, né? E aí, assim, e o uso de tecnologia para isso, ou seja, é uma área que quase não é pensada do ponto de vista, né? Existem poucas revistas no Brasil, né, que estão fazendo isso, e graças à Pipa a gente lançou um outro livro que a gente vai estar divulgando oportunamente, que é uma reflexão sobre o ensino profissional, mas não é o caso aqui agora, né? Então o esforço da gente ao longo desses 20 anos foi criar conceitos de digital que são baseados nessa visão de mundo, uma visão de mundo onde a gente considera qual é o sentido do digital na relação do ensinar e do aprender dentro de uma escola básica, né? Esse projeto ele nasceu há uns 10 anos atrás, quase isso, né? A gente estava aqui no Porto Digital, foi uma startup aqui do Porto Digital, a gente voltou e é uma empresa do lado da universidade, hoje é uma empresa de base tecnológica. O meu papel, eu sou mentor dessa startup, não é? Tem um outro professor e um aluno que está terminando doutorado, Marcelo faz parte do time, e a hipótese inicial foi, os dados mostravam que a gente é muito afeito, a nossa cultura ela é muito afeita às redes sociais. Então, por que eu vou utilizar um ambiente virtual? Eu não disse. Tem uma... meu celular. É assim, impressionante. Tá no silencioso, tá tudo, mas toda vez que eu estou fazendo uma palestra, toca meu celular. É esquisito, mas é verdade. E aí, a gente criou uma metáfora de rede social. Quando o Orkut morreu, o Brasil era 70% da população do Orkut, né? E isso continua, né? A quantidade de horas que a gente coloca é muito grande. Então, a gente imagina e evolui a cada dia esse conceito de rede social para criar comunidades em torno do processo de aprendizado. É mais ou menos isso o que Emília, está ali, a autora do livro, tá certo? Emília, Gabriela, Glenda e eu, a gente tenta explicar aqui nesse livro. Carol, cadê tu, Carol? Tá passando, acho que eu travei aqui. Achei isso. Tem que clicar aqui. Pronto, tá? E aí esse conceito a gente já testa no Brasil, a gente está em quase todas as regiões, são mais de 200 mil usuários, né? Aqui a gente está com um time de assessoria composto por pessoas de letras, humanidades, né? E a gente tem esse cuidado de ouvir, né? Tanto o professor, e hoje de manhã a gente estava reunido, né? De certa forma, a gente tentar ir aproximando o que é real do que a gente pode transformar em tecnologia como um digital que vai fazendo sentido, né? Então, o digital da gente está na web, o digital está no celular, e esse digital vai se transformar muito a partir desses resultados que a gente faz com essas etnografias em zona rural, zonas áreas periféricas, etc. Aqui é um pouco do cenário onde a gente já percorreu. Isso é o que eu trouxe para provocar a nossa discussão, né? Eu sou eu não estou conseguindo achar, já faz umas 3 vezes que eu entro numa roda de conversa como essa, eu não quero usar a palavra nem cético, nem pessimista, nem contra, não é? Eu sou tem uma palavra que eu não estou conseguindo encontrar com relação a essa coisa assim, de que a tecnologia vai resolver a questão da educação, né? Assim, eu digo que eu já saí da ingenuidade e que hoje eu tenho maturidade para pensar o uso de tecnologia para o digital, certo? Por favor. Teu nome? Augusto. Foi Augusto. Uma pergunta que eu ia aqui que é em relação ao ChatGPT na educação. Porque qual a forma correta de usar ele hoje em dia?
Porque hoje em dia está sendo usado muito para um copiar e colar, não estão aprendendo, sabe? Veja, foi a mesma coisa que a gente fez quando apareceu o Alta Vista, o Google, todo mundo procurava, imprimia um site, entregava para o professor, é a mesma coisa, o comportamento é o mesmo. Mas o que é que ocorre? Vou dizer que não use, não, tem várias utilizações interessantes. Por exemplo, um professor ele pode criar questões e mandar para a turma. A turma pode pegar o item e pedir para o ChatGPT resolver, também é possível, né? Mas quando você faz isso, eu vou responder com uma crise que teve na educação básica na Inglaterra há uns 15 anos atrás. Bom, já que tem calculadora, por que a gente vai... Eles decidiram lá, né? Já que tem calculadora, por que eu vou ensinar as 4 operações para as crianças? E aí, 10 anos depois, quando essa garotada terminou e foi para o ensino fundamental 2, tinham que aprender álgebra. Começaram a estudar álgebra e eles não tinham o conhecimento, né, o domínio das relações que eram necessárias para ele aprender aritmética. E aí foi o caos. Eles tinham que ensinar aritmética e álgebra ao mesmo tempo. Eu não sou especialista em educação infantil, tem uma professora que é mais especialista em educação infantil. Mas há umas 2 semanas atrás, eu estava conversando, até compartilhei os artigos, o excesso de telas na primeira infância, até os 2 anos, faz com que a morfologia do cérebro, as conexões necessárias para você aprender a falar, elas não se façam, porque ela vai se fazer quando você está engatinhando e tentando se levantar. Então, a motricidade faz as conexões para você falar, né? Ou seja, sempre que você impede o exercício cerebral e se vangloria de que uma máquina fez por você, você deixou de desenvolver uma competência que vai fazer falta em algum momento, certo? Então, o que nos tornou humanos, a gente levou 20 milhões de anos para desenvolver o cérebro da gente até agora. Em apenas 5 anos, tá certo? A gente já acumula resultados de que uma geração subsequente, pela primeira vez na história da humanidade, desde que se começou a medir o QI, tem um QI inferior ao seu antecessor, o seu genitor, certo? Então, isso era... Por que não acontecia com outras tecnologias? Porque pela primeira vez a gente inventou uma máquina que toma decisões por nós. Então, se eu deixar essa máquina tomar decisões por mim e não exercitar as minhas decisões de resolução de problema, pensamento crítico, criatividade, etc., isso é em todas as áreas, certo? Carla é designer. Mas se Carla usar e abusar, daqui a 6 meses ela não sabe mais desenhar, tá certo? Então, Augusto é editor e administrador, certo? Se ele usar a ferramenta em excesso, ele vai esquecer de coisas, sabe? Vai ter um preço, certo? Então tem um trade-off, ó, já que existe calculadora, não deveria usar aritmética, mostrou-se que era um dano terrível, certo? No ensino superior, já que eu posso ter acesso à informação, então eu não preciso aprender essa informação, será? Tá certo? Então é algo a se questionar. O meu ponto de vista, na minha maturidade, né? Eu gosto de fazer design com IA para quem não precisa dela para aprender. Por exemplo, um dos trabalhos da gente é entendendo o trabalho da tutoria para criar uma IA que ajude tutores a tutorarem humanos. Na relação de aprendizado, a relação tem que ser humano com humano, tá certo? Mas você colocar o humano para ser educado por máquina é um negócio muito complicado. Entendeu? Posso ajudar? Claro. A gente está em sala de aula também quase todos os dias e já há uns 10 anos, que coincide com esse período dessa geração que deixou de aprender, a gente percebe que uma das competências que desapareceu em sala de aula é a capacidade de análise e síntese. Tu entregar uma folha ou um capítulo de um livro, de uma revista, de um jornal, de um folhetim, faz para mim uma análise síntese, ou seja, leia, compreenda e me diga o que você aprendeu dessa pequena folha que eu estou te dando. É traumatizante você ver o resultado que te entregam, né, quando entregam. Então, cada vez mais a gente está encolhendo mesmo a faceta do cérebro e daqui a pouco a gente não vai ser capaz de comparar um sinal de trânsito sem ter que consultar um chat GPT. Deixa eu ver o código que é desse código de trânsito.
Eu vou fazer xixi, ali tem um desenho do menininho e de uma menininha, qual é que é o de menino? Qual é o que é o de menina? Qual é o que eu posso entrar? A gente está caminhando para uma coisa triste, cada vez que a gente delega. Né? Eu sou a favor do ChatGPT, sou a favor do celular em sala de aula, mas eu sou muito mais a favor do ser humano que pensa, que exercita a sua capacidade de análise e síntese e valoriza o quinto dedo que tem. Mas, ó, a gente tem que entender também que a gente está na periferia da periferia do mundo, certo? Então, Brasil é periferia, Recife é periferia do eixo Rio-São Paulo, então a gente está na periferia da periferia do mundo, né? Esse troço não foi projetado para provocar o bem para a gente. Tem muita gente que prefere que a gente não seja inteligente, que a gente seja eternamente consumidor, tá bom? Então, tem um projeto de dominação, tem um projeto de massificação. Então, se vocês quiserem na faculdade usar o ChatGPT para entregar os trabalhos, vai ter gente muito feliz que você não está desenvolvendo seu pensamento crítico. Boa noite, eu fiquei até feliz. Eu sou Juliana Borges, eu tenho uma startup de educação empreendedora e também participo do BION, que é o Hub de Inovação da Claro, na Vertical Educação. O tema, obviamente, da palestra que chama a atenção, os futuros digitais, e já parabenizando com essa análise da TE, né, da tecnologia educacional, de chegar ao ponto de que quem resolve a educação no campo é a mãe. Isso são tecnologias que estão sendo criadas. Mas a palestra fala de futuros digitais, né? E aí minha pergunta vai nesse sentido. A gente fala do Brasil, que é um país continental, eu vou falar da Suíça, que é do tamanho de Sergipe, algo correlato. E quando a gente fala de ganhar, de ampliar a educação, a gente também pensa, né, nessa questão de digitalização, de levar a escola, o saber, além da escola. E aí usa-se e abusa de dispositivos, de telas. E a Suíça, ela está revendo isso e está voltando atrás. Eu queria ouvir essa sua opinião, né? Será que o Brasil vai ter que bater aonde chegar no desenvolvimento, né, de entendimento na Suíça para voltar atrás, ou a gente já consegue aprender alguma coisa de revisão de rota do que a gente está fazendo com essas digitalizações todas na educação básica especificamente? Boa, obrigado por tua pergunta, né? Eu nem precisei falar do ChatGPT porque ele sairia nas perguntas, eu não é? Não é só a Suécia também, e a Finlândia também, e a Holanda também. Então, todas as pessoas que estão preocupadas em formar cidadãos criativos, críticos, pensantes, geradores de tecnologia, querem que os estudantes continuem exercitando e desenvolvendo a sua capacidade própria. O que a gente tem que trabalhar é de imaginar, num cenário tão digital, como é que eu posso criar uma educação que eleve ainda mais a capacidade humana, tá certo? Seja do ponto de vista cognitivo, e eu vou até fazer um parêntese. Na Finlândia, eles não veem educação como a gente. A gente vê a educação assim, os alunos estão com nota 6 no Enem. Aqui no Barema, teve uma celebração do governo estadual há uns anos atrás, que foi assim, é um box plot, né? E aí você tem o histograma, 70% está aqui, aí tem umas varetinhas que vão para cá, né? Aí o pontinho, que era a parte de baixo da cauda, subiu 10%. Aí no jornal a notícia era, Pernambuco melhorou 10% no Enem. Não melhorou 10% no Enem, entendeu? Ou seja, a parte de baixo da cauda subiu 10%, entendeu? A notícia foi superestimada e tal. Então, eles sabem disso. A gente persegue um certo modernismo. A tecnologia, ela é sinônimo de modernidade, né? Por isso que eu não falei em tecnologia. Eu acho que a gente precisa ter como nossa referência o presente, adotar uns princípios e uma visão de mundo mais sustentável para imaginar futuros digitais que gerem uma relação equânime, tá certo? Então, não estou muito advogando. Tem uma forma da gente reverter? Eu não diria que é nem um processo de reversão, porque a gente não conseguiu nem chegar. A gente, no Brasil, a gente não conseguiu usar tecnologia. É um projeto do final da década de 90, que é o de inclusão digital. A gente conseguiu levar a 50% das escolas a uma conexão de 2 mega,
mas a gente não consegue utilizar a tecnologia. O censo que o Comitê Gestor da Internet do Brasil mostra nos últimos 10 anos, o professor não utiliza de forma pessoal, mas não utiliza no processo de ensino-aprendizado, e o sistema educacional é omisso com relação à alfabetização midiática e informacional do professor e do estudante, certo? Eu até estava fazendo uma analogia, dando aula. Todo mundo é adulto aqui, né? Então eu diria o seguinte, a gente trata o digital quase como educação sexual, é tabu. Você não faz educação sexual e todo mundo aprende como pode. E a educação digital é a mesma coisa. Só que a educação digital, para uma criança e um adolescente, ela é muito danosa, né? Ela desestimula do processo de aprendizado, torna a pessoa mais ansiosa. Não estou exagerando, né? O Brasil é o país mais estressado e mais ansioso do planeta, tá certo? Porque, de certa forma, a tecnologia não era mais uma estratégia de educação, já virou agora uma estratégia de saúde pública. Tá? Ensinar a usar com segurança e de uma forma comedida é um problema de saúde pública, tá certo? Então não é nem reverter esse quadro para voltar a ter uma educação adequada, né? Talvez um futuro digital no Brasil seja orientar essas mães, tá certo? A ajudar os alunos a aprender de uma forma humana, sabe? E o digital vai fazer sentido? Claro que vai, né? Eu preciso ter acesso aos materiais, os livros, tirar dúvida, me comunicar, né? Não falei aqui, mas o sentido da edificação escola no espaço rural, e não é muito diferente no urbano, eles querem ir para a escola porque vão encontrar com seus amiguinhos. Não é por conta da aula, apenas. É o lugar onde ele encontra com seus semelhantes, é a tribo, tá certo? Então, esse olhar mais antropológico, por que eu não coloco aqui uma vitrine de tecnologia dizendo o futuro chegou, né? Porque não é verdade, não é verdade. Isso é um discurso da modernidade que, de certa forma, iludem a gente de, no momento que você aderir a essa tecnologia, você vai ser feliz. Isso é um discurso que é insustentável, tá certo? E quando você olha de uma maneira mais delicada sobre o processo de ensino-aprendizado, a solução ela é muito mais, eu diria, de quinta geração de design, que é você entende isso de uma forma mais sistêmica, você mexe com algumas variáveis e o problema se resolve sozinho, sem você ter que inventar muitas coisas complexas, tá certo? O que a gente estava celebrando no começo da semana no Congresso Internacional da Educação à Distância no Rio é que o artigo premiado na noite do domingo era uma experiência de educação em Rondônia com povos indígenas, certo? Ensino superior com povos indígenas, do tronco linguístico tupi, terceira dívida minha, tupi, tem um tupi diferente no norte de Rondônia, né? E o pessoal utilizando, porque eles estão a 3 dias de viagem do polo, é 450 quilômetros no meio de floresta para vir ao polo. Então, é educação à distância. E assim, a gente tem muitos lugares no Brasil que isso é uma verdade, tá certo? Até no Rio de Janeiro, tá certo? Você atravessa o rio em 2 horas. Então, não é qualquer um que vai sair do trabalho para ir para a faculdade e chegar em casa meia-noite para acordar cedo, etc. Então, a educação à distância ela tem um sentido, tá certo? Na vida complexa, urbana e remota no Brasil, tá certo? Então, tem o seu papel, mas ela não é assim, ChatGPT chegou, que ainda bem, não é não. E ele nem é perfeito assim. Ele só tem a primeira frase correta, o resto ele enche linguiça. Aliás, é um exercício de pensamento crítico muito bom para fazer em sala de aula, eu acho. Achar os erros. Achar os resultados que essas coisas estão entregando para você fácil todo dia. Tem um amigo ali atrás. Por favor, meu querido. Levando em consideração esse discurso que você mencionou agora, respondendo a pergunta dela. Juliana. Juliana, né? Isso. Qual é a tua opinião sobre... Porque esse mês faz 1 ano que o MEC homologou o documento lá, que é o complemento da BNCC, né? Do seção de pensamento computacional, cultura digital, mundo digital, no currículo escolar, educação básica, né? Educação infantil até ensino médio. Levando em consideração essa resposta que tu deu aí, nesse momento, o que é que tu acha sobre essa inserção? Que foi aprovada, inclusive, há um ano atrás. Eu participei desse debate, né? Eu fiz parte do Conselho da Sociedade Brasileira de Computação por 2 anos, e esse documento vem há quase 10 anos sendo discutido pela Sociedade Brasileira de Computação. É o documento da SBC, esse documento. Ele foi aprovado, eu ainda fazia parte do Conselho, ele foi aprovado no Conselho Nacional da Educação,
certo? Porque a SBC, enquanto sociedade científica, com seus 50 anos, ela tem mais de 40 assentos em fóruns de discussão, desde a RNP até os conselhos nacionais, redes internacionais de pesquisa. Então, no conselho, a gente acompanhava esse debate, tá certo? A visão da SBC, ela não é unânime, tá certo? Mas qual foi a estratégia da SBC? Se eu ficar debatendo e esse documento ficar mudando, a gente não vai ter nem ele, tá certo? Então, veja, o documento da SBC é totalmente diferente de você dizer assim, tem uma tecnologia que eu vou utilizar como prótese para aprender. O documento da SBC fala um pouco da alfabetização midiática informacional, ele tem 3 partes, né? Ele fala de usuário, ele fala de você ser um cidadão digital e você produzir conhecimento. É a terceira vertente, certo? Ele é emancipador. Ele é o melhor documento que poderia ser produzido? Não, não é, certo? A gente sabe disso, inclusive na SBC. Mas se a gente alterasse uma vírgula daquele documento, tinha que começar a negociação toda de novo. E levou 10 anos para ter pelo menos aquele. Tinham 2 documentos no páreo. Né? Tem documentos que não foram oficializados, como é o caso do CIEB, é uma organização civil de São Paulo. Né? Tem outras ONGs que soltaram programas de educação, etc. Né? E há uma certa liberdade em torno desse tema. É claro que, o que é que eu entendo de tecnologia? Deve usar quem pode se servir dela e não vai atrapalhar o seu desenvolvimento. Certo? Então, quem tem especialistas no planeta que dizem assim, uma criança deveria pegar num aparelho celular para si a partir dos 18 anos. Né? Parece um absurdo, né? Eu vi o colega ali, frangiu a testa e disse assim, eita, como é que eu faço para pegar o celular da minha filha, né? Quando chegar em casa, né? Para tomar de volta. Né? A gente conseguiu segurar até os 10, não foi mais ou menos, né? Não vai ter, né? Mas depois dos 10, a pressão social é tão grande, né? Mas os efeitos colaterais são muito danosos, certo? E é impressionante, tem um estudo na Inglaterra com 120, me escrevam depois, eu mando para vocês o PDF. Estão monitorando por 10 anos, 120 mil crianças utilizando telas. E os resultados são impressionantes. A estrutura do cérebro, as conexões e o tamanho do cérebro encolhe com o excesso de tela. É uma droga. Literalmente, ele é viciante. E ele é literalmente viciante. Porque eu não... Quarta dívida. Uma endorfina porque é do atleta, né? Mas quando você recebe um like... A região do cérebro que é excitada... Dopamina. A região do cérebro é a mesma região... Menos uma. Apaga essa. Pronto, três dívidas. Obrigado pela a região do cérebro que é acionada é a mesma região que é acionada quando a gente se apaixona. Cada like que você recebe, por isso que é tão gostoso. Então você tem uma enxurrada de dopamina quando o TikTok manda para você, também gostei desse, também gostei desse, também gostei desse, também... É muita felicidade de graça, aí você fica lá. O brasileiro fica entre 2h30 e 4h30 por dia, entregando a sua existência para ser vendida como audiência. Certo? Então o documento ele é legal, porque ele participa da educação digital para que você emancipe no sentido de, vamos produzir tecnologia também? Né? Ele vai desde usuário, use corretamente e depois produza a tecnologia. Não é o melhor que a gente poderia ter feito, tá certo? Mas é melhor com ele do que sem nada, porque ficaria solto, né? Queria fazer uma pergunta. Como é seu nome, filho? Wagner. Seja bem-vindo, Wagner. Obrigado. Meu nome é Wagner, então sou sócio de uma plataforma que combina mecanismos de preparação para o trabalho, de compensação social. Inclusive, ela nasceu dentro de um curso do César. Olha, muito legal. Levanta, mostra aí, se apresenta. Então, levanta aí pra gente, mostra aí pra galera. Xcooler. Está no Cubo hoje lá no Itaú, né? Mas, enfim, a plataforma ficou pronta, a gente começou a fazer alguns projetos, nossa ideia era trabalhar com preparação para o mercado de trabalho, com foco em tecnologia, que era o mercado que a gente vinha, e aproveitar a escassez de mão de obra, né, para conseguir colocar profissionais mais júniores no mercado, mas executando compensação social. A gente já fazia isso há muito tempo, nós tínhamos uma periferia, achava que sabia tudo sobre isso, falei, isso aí vai ser fácil.
Fizemos rodando em São Paulo, deu certo, ajudou algumas turmas, foi um sucesso super. Mais de 80% das turmas empregadas. A gente dá salário, paga notebook e tal, aí a gente falou assim, cara, como que a gente vai fazer para alcançar essas camadas sociais mais vulneráveis? Começou pagando salário, dando uma bolsa ali. Aí era isso aí, depois percebemos que alguns deles não tinham nem equipamento, né? Não tinha nem um celular para fazer a aula. Então vamos dar um notebook. Começamos a dar um notebook. E aí, cara, a minha pergunta para você é sobre isso. A gente fechou uns contratos a mais aqui no Nordeste, né? E eu, inclusive, sou baiano também, nasci aqui na Bahia e fui aqui na Bahia e fui morar em São Paulo depois. Mas a gente foi mudar um projeto no interior de Alagoas. E aí, cara, a gente teve um negócio muito doido lá, porque é o que você falou sobre a questão rural. A gente achava que sabia tudo sobre compensação social, né, por ter nascido numa periferia e ter que fazer esse trabalho há muito tempo já, de uma forma física. A plataforma é 100% digital. E aí, quando a gente... Nas periferias de São Paulo funciona bem hoje. E nos lugares mais do interior de São Paulo também funciona bem. Quando a gente foi para Alagoas, cara, aí a gente se deu conta desse negócio que você falou. O cara, na casa dele não cabe, né? Não cabe e pior, né? A gente dá um notebook, a gente dá um dinheiro para ele, antecipado, inclusive, esse dinheiro para ele pagar a internet se ele não tiver. E a gente achou que tinha resolvido o problema. Só que, na verdade, as pessoas não têm conectividade. Não tem. E aí, cara, como que a gente resolve isso? Então, a minha pergunta para você é essa: como vocês encaram esse tipo de coisa? Para educação básica, um EAD, ou sei lá, imagino que devem liderar várias frentes de educação, ou estão conectadas em várias frentes. Como é que se resolve esse problema dessas pessoas que não têm conectividade? E aí, como é que eu faço? Vê. Sacanagem essa pergunta, né? Não. Tem uma resposta interessante, vê. Não sei se vocês sabiam, mas antes da ditadura militar destruiu no Brasil um projeto de nação, né? A gente estava construindo uma identidade cultural muito interessante. E a ditadura militar, ela deu uma rasteira e a gente parou essa construção, né? Era um movimento que vinha da bossa nova, da arquitetura, né? Do jornalismo, da literatura, etc. Então estava tudo acontecendo ali nos anos 60, né? E o Brasil estava começando a aparecer e a ditadura parou isso por uma década e meia, né? Por que eu estou dizendo isso? Porque esse processo que você está colocando, nessa época, o Brasil era pioneiro e um dos maiores praticantes de educação à distância no mundo, por rádio e televisão. Então, a internet é só um canal, sabe? Então, se eu pegar aquela foto, eu não sei se aparece aqui, acho que aparece. Eita. Oi? Eles têm conectividade. Pega o sinal de internet chega e tem televisão, tem rádio, tem tudo, entendeu? E o impresso. Então, tem um multimodal a ser pensado, sabe? Tem um multimodal e tem uma coisa assim a legislação da EAD no Brasil, ela não é permissiva. Né? A grande crítica a ela é não dá para fazer medicina à distância. Não se faz medicina à distância. É proibido. Né? Você tem que, tudo que é prático, é obrigado você ir à sede ou a um polo fazer. Né? Então, de alguma maneira, nesses acessos remotos, né, você tem que criar um multimodal. Né? Então, você vai ter que ter um impresso legal, o que é muito bom. Né? Você vai ter um impresso legal, você tem rádio, você tem, sabe? Você pode chegar a uma emissora lá, entrega o conteúdo pela internet, transmite aí, tá a hora do dia, sabe? Amplia essa tua ideia de conectividade, porque está todo mundo conectado. Não é? Eu pensando nisso, entendi. Não é? Saca? Entendi. Por exemplo, criar um programa com outra mídia, claro. Canal de distribuição. O Brasil formou 3 milhões de técnicos em eletrônica por correspondência. IUB, Instituto Universal Brasileiro. Então, mecânicos de carro. A história da educação brasileira, a história da educação à distância no Brasil, ela também foi impactada pela ditadura militar. Porque depois da democratização, tudo que a gente fez na década de 70, quando se tentou ligar na década de 80 e 90, todo mundo desconfiava, porque era um produto criado durante a ditadura militar e aí a educação à distância patinou muito.
Mas antes da ditadura militar, o Brasil era campeão. Ele era reconhecido no mundo inteiro pelos programas de alfabetização de adulto à distância. Certo? Volta um pouquinho, você fala, pô, dava para alfabetizar, dava para formar técnicos, dava para fazer tudo isso, por que eu não consigo hoje? Claro que consegue. Entendeu? Então tem uma coisa assim, chegou o ChatGPT, finalmente, agora eu vou ser feliz. Então, todo mundo, Silvia que entrou aqui para tirar foto, Alex, escreve sobre o ChatGPT. Eu disse, tá, mando já. Aí 3 meses depois, Alex, escreve sobre o ChatGPT. Tá, mando já. Aí disse, por que eu me recuso a escrever sobre o ChatGPT? Porque é a mesma coisa. Aparece a tecnologia, aí todo mundo bota ela no holofote e vai dizer, é esta aqui agora. Não é. Não é, né? Existe o anterior, né? O bom e velho livro, o ato de ler, o ato de... Vou dizer uma coisa interessante que eu descobri nessa história de tentar entender o efeito negativo do digital. Quando você lê sem imagem, você imagina. Aí, essa imaginação... Vê, o contrário da dopamina. Quando você imagina, do ponto de vista neural, é quase como se você estivesse lá. Certo? Então, estimular as pessoas a lerem é estimular elas a exercitarem a criatividade. Ela é a diretora do filme, ela cria o filme. E o que é ativado no cérebro dela é equivalente a se ela estivesse realmente fazendo aquilo que ela está imaginando. Neurociência. É um resultado da neurociência. Certo? Aí você vai dizer, não, pô, o cara não tem internet. Manda um livro para ele, pô. Publica pela pipa. Tu tá incubado ainda lá no Cubo? Então, eu trabalhei no Itaú. Minha vida profissional na área de tecnologia começou no Itaú. O Itaú sempre foi um banco conectado. Durante muitos e muitos anos, eu como jovem aprendiz do Banco Itaú, eu carregava as fitas de processamento embaixo do braço, do eixo Rio-Nordeste, e levava para trocar a compensação em São Paulo. Eu fazia essa viagem uma vez a cada 3 dias. Um dia desse. Então, a gente está nesse mundo e esquece que teve um passado. O IUB chegava na casa das pessoas onde o correio chegava. Eu me senti idiota agora com o que ele falou. O Banco do Brasil... Estou pensando nesse problema hoje. Como é que resolve a internet? O problema não é a internet, né? Escuta, meu amigo. Acesso ao conteúdo. Onde tem Banco do Brasil, tem algum tipo de conexão. O Banco do Brasil tem em quase todos os municípios brasileiros. Alguma coisa chega lá. E agora acabou sua limitação. Porque Elon Musk está aí com a sua... Pois é, Starlink. Eita, paguei uma agora. Qual é o problema? Qual é o problema da sua conexão agora? Mas ela já funciona em todos os lugares? Em qualquer lugar do planeta. Qualquer lugar do planeta. R$160 o plano mais barato. Vai meio no oceano, agora tu conecta com alguém lá. Faz uma parceria com o Starlink. Pronto. Oi? Olá, boa noite. Meu nome é Ana e eu sou professora. Boa. E confesso que como professora... Me too. Sou uma professora um pouquinho brava com as questões de internet. Não sou muito adepta, não vou mentir, né? Eu sou nova, mas sou obrigada a ser legal. Enfim, mas a minha pergunta é muito mais direcionada. No começo da nossa conversa, você falou o seguinte: eu comecei com uma visão muito mais de engenheiro. Esse é meu contato, tá? Eu comecei muito mais com a visão de engenheiro e passei a ter uma visão mais antropológica. E eu queria entender como é que, para o senhor, como pessoa mesmo, essa mudança, essa virada de chave fez com que mudasse. Porque eu entrei e eu sentei aqui já esperando assim, a internet vai resolver o mundo e a gente vai... Sinto muito decepcionar você. Decepcionar mais uma. Mas eu, ao passar, escutei. Na verdade, o processo educacional, muitas vezes eu chego em escolas que não tem cadeira. Então, como é que a gente fala de um lugar que não tem água? De alunos que eu disse, vamos, eu vou comprar um lanchinho para cada um, para a gente assistir a aula. Porque eles não tinham a mínima condição de ver uma aula sentado numa cadeira virada para um quadro. Então, eu queria entender, né? Quando o senhor falou que a mãe é o maior... A mãe é quem governa, quem estuda dentro de casa, basicamente. A maior tecnologia. Então, como é que foi também se desconstruir, né? Sair dessa visão do engenheiro, do pensar no design, do ter que ter resultado, para vislumbrar uma mãe dentro de uma comunidade rural? Veja,
Como é que tu dissesse? Eu sou novinha, mas não preciso ser boazinha, né? Isso é legal. Pois é. Eu não sou legal. Então, assim, eu posso ter amadurecido, mas não pelos motivos mais nobres, né? Então, eu milito na área de tecnologia educacional, tem um pouco a ver com a minha história, minha identidade, né? Eu nasci em Arco Verde. Você tem que colocar o lugar de fala para responder uma coisa como essa. Né? Eu nasci em Arco Verde, numa família com mais de... Eu fiz o desenho da minha árvore genealógica, eu tenho 250 primos. É muito primo, né? 250 primos. O meu avô materno era meeiro. Vocês sabem o que é meeiro? É aquela pessoa que mora na terra de alguém, produz, fica com um pedaço e devolve outro pedaço para o dono da terra. O meu avô paterno era tropeiro. Os dois mais ou menos na mesma região. Dizer o que é tropeiro. Tropeiro, sabe o que é tropeiro? Ele vinha de cavalo, de Custódia, até o porto do Recife, trazendo estudantes e voltava com comida. Custódia fica a 300 quilômetros daqui. E eu tinha uns 10 tios de um lado, uns 10 tios do outro, e por uma coincidência da vida, sei lá, por contingências da vida, não por contingências da vida, a minha mãe, foi uma coisa engraçada, a minha mãe disse assim, isso aqui vai estudar. Senão eu estaria trabalhando até hoje, certo? Eu teria sido cooptado para o mundo do trabalho muito jovem. Então, a minha mãe disse, não, isso aqui vai estudar. E aí eu fui estudar. Né? Chegou uma série, eu fui. E aí, eu, apesar de ter entrado numa escola de engenharia, eu fiz engenharia eletrônica, certo? Fiz um movimento estudantil, visitava cidades como essa no movimento estudantil, a gente ia para Passira, aí vi um monte de gente de estudantes estudantil. Não era o movimento estudantil clássico, tinha um chileno no meio da história, que eu reencontrei o contato com ele, né? Não vou entrar na discussão do movimento estudantil aqui, que também foi o que me fez sair da política, né? E aí, no final do curso de engenharia, eu disse assim, eu quero trabalhar com educação. Exatamente no final do curso de engenharia. Tem um pouco da minha história e tem um pouco da militância do movimento estudantil, que eu disse assim, bicho, vai tudo pro buraco se não tiver muita gente trabalhando com educação, né? E aí eu abandonei a área de engenharia, que eu era louco por engenharia, certo? Meu quarto era um laboratório de eletrônica com gaveteiro de peça, com, sabe, bancada de rádio amador. Eu era um nerd, um hacker, sei lá o que diabo era naquela época. Não se chamava assim não, era rádio técnico mesmo. E aí eu vou fazer psicologia, muito despretensiosamente. Eu disse, deixa esse negócio no passado, eu quero entender de aprendizagem. E aí, no futuro, eu dizia isso assim, no futuro eu vou contratar alguém, vai ser fácil contratar alguém, mas não vai ter quem projete essas coisas. Beleza. Aí eu fui e comecei a projetar ambientes virtuais, né? Comecei a trabalhar no SIM, fiz o primeiro ambiente virtual seguindo a minha intuição. Eu não tinha o conhecimento nem de antropologia, nem de design, mas tinha de psicologia e aprendizagem, né? E o primeiro ambiente virtual era na época assim, a maior dificuldade era navegar. Então vamos fazer o seguinte, vamos criar um ambiente virtual que só tem uma tela só e ele vai abrindo, né? Quem é programador aqui lembra do Ajax, né? Java, Ajax, eles vão abusar do Ajax aqui. Então o cara tem uma tela só e ele vai abrir assim, sanfonado e vai dar tudo certo. Fui no Ministério da Educação, fiz muito advocacy e abri o código, software livre, boa intenção do tamanho do mundo e não deu em nada. Nada. Apoio quase não apareceu em lugar nenhum. Beleza, aí eu estava no auge da minha juventude, aí eu disse, vamos começar de novo. Aí eu comecei esse projeto, aí ele começou com... de novo, a gente veio para o Porto Digital, começou tudo de novo, e aí em 2014, para tudo de novo. Aí disse, danado. Porque eu não encontrava a esteira para fazer essa distribuição, certo? Então eu quebrei 2 vezes. Aí quando eu quebrei pela segunda vez, eu disse assim, não, peraí. Eu tenho que encontrar uma maneira de projetar isso, que eu não dependa nem de A, nem de B, nem de C, nem de D. O professor olhe para mim e diga assim, eu gostei, eu quero usar.
Entendeu? Então, não vou entrar nos detalhes por que eu tomei essa decisão. Não cabe aqui, até porque está gravando. Né? Mas eu entendi, pouco depois de metade da minha carreira, de que a visão de engenheiro não era suficiente. Aí eu fui entender o que era design. Certo? E aí eu fui aprofundando. Eu disse, cada vez eu lia mais. Aí eu cheguei na filosofia do design, na etimologia do design, na história do design, ensinando design, me constituí designer, e disse assim, beleza. Aí chegou uma certa hora que eu fui recrutado para trabalhar com uma antropóloga inglesa que prestava um serviço para a Austrália. Eu fui recrutado no Brasil e ela na Austrália para a gente trabalhar para a Samsung. Aí quando eu vi aquilo ali, eu disse assim, que é isso? Eu me arrepio até hoje. Aí eu olhei para trás dela, tinha uma pequena comunidade, né, que eu não está aqui, mas já que você perguntou, você procura depois EPIC, E-P-I-C, EPIC People, certo? É a galera dos antropólogos que se livraram da culpa original da área. A antropologia foi criada pelo colonizador para registrar as etnias que ele iria destruir. Então é uma área que carrega uma culpa. E aí eles se revoltaram, há uns 10 ou 15 anos atrás, e disseram assim, bicho, não tem nada a ver com a tua culpa, mas só que essa minha capacidade de olhar para o passado, eu vou utilizar ela para gerar bem-estar e vou usar ela para pensar o futuro. Aí criaram uma área chamada Design Anthropology, na Escandinávia, na Escandinávia de uma forma geral, e fizeram um manifesto. Existe um manifesto, né, do encontro do Design Anthropology e criaram uma comunidade. E hoje, as mais importantes empresas de tecnologias emergentes adotam essa visão de mundo. E qual é o papel que eles assumiram nesse manifesto? Vamos influir os tomadores de decisão que criam tecnologia para que as suas tecnologias produzam bem-estar. E é muito comum você ver no Board of Directors um designer. Certo? E nesse Epic People tem designers das melhores indústrias do planeta. Certo? Existe essa comunidade. É muito escondidinha. Muito bem. Não vou entrar em muitos detalhes, não, porque eu conhecia isso há 15 anos, mas por conta de uma lógica produtivista no Brasil, aí eu não dei valor. Eu dei valor quando eu conheci pessoalmente uma pessoa. Eu até pedi ajuda ao Augusto. Augusto, me apresenta alguém tu me levou para alguém lá do CAC e tal, né? E aí eu trabalhei 2 anos com essa pessoa e disse assim, vem cá, se ela consegue utilizar isso para projetar carros autônomos que só vão funcionar pela Volvo, por que eu não posso utilizar isso para projetar tecnologia educacional? Pronto. Isso faz uns 5 anos. Aí eu cheguei nessa lógica. Não foi sem dor, pelo contrário. Foi muita dor, muita perda, muito burnout, muita frustração, entendeu? Mas, eu até falei isso ontem para alguém, né? Se não doer, é porque você não está amadurecendo, entendeu? Então eu ressignifiquei isso e continuo entendendo assim, enquanto eu não conseguir, por meio de uma abordagem, criar uma tecnologia que as pessoas usem porque querem, foi pouco. Entendeu? Então, atualmente, eu acredito bastante nessa visão nessa abordagem aqui, entendeu? Que é o Design Ethnography e Design Anthropology. Acabei de sair da aula, estava dando aula e tomei um banho correndo e vim para cá. Certo? Então, a história é longa, não podia ser uma pergunta simplista para uma jovem e brilhante pesquisadora, ela tem que ser uma resposta completa. Então, mas já que a resposta foi complexa, tem que ter um comprometimento seu também, de ficar mais boazinho. Não, eu levo uma caixa, tem que botar o celular aqui agora. Ele bota tudo na caixa. Boa. É isso. Alex, eu queria fazer uma pergunta para tu agora. O que você acha que essa juventude, que essa moçada que está aí, que está ascendendo as cadeiras das escolas, das universidades públicas, universidades privadas ou dos cursos técnicos, em termos de competência do amanhã, elas têm que exercitar para caber nesse mundo que se prepara, que está vindo para aí? Se tivesse que elencar, deixar de dica de ouro aí, quais seriam essas 3 competências básicas? Quem sou eu para responder essa pergunta, né? Mas eu posso dar pitaco. Dar pitaco todo mundo pode, né? Claro. Então, acho que a primeira coisa a gente tem que nunca perder a noção de que a gente está no sul global, né? Nós somos jovens num sul global
que é e sempre foi projetado para ser o celeiro do mundo, né? Assim, o lugar que provê mantimentos para o resto do mundo. Nunca ninguém esperou e fez um projeto de que a gente teria um lugar agradável, com qualidade de vida para todo mundo. Isso aqui nunca foi pensado, certo? Então, para as jovens lideranças de hoje em dia, é muito interessante a gente pensar como eu posso continuar evoluindo enquanto ser humano, certo? Como eu posso continuar sendo capaz de desenvolver o meu pensamento crítico acima do que eu posso ser influenciado por tecnologia, tá certo? Como eu posso não ser substituído por uma máquina, já é grande coisa, tá certo? E assim, a competência-chave nesse lugar que a gente está é ter a capacidade de pensar criticamente, sabe? O ChatGPT chegou e disse, foi, beleza. Então, e aí, daí, né? Tem prós? Tem contras? Tem. Vai ter sempre, né? O pensamento crítico na contemporaneidade é entender que tudo o que acontece vai ter no mesmo objeto tudo de bom e tudo de ruim, ao mesmo tempo, na mesma coisa. Não tem como. Não tem como ficar nessa briga boba de dizer, eu acho que é bom, eu acho que é ruim. É mentira, todos os dois lados. É tudo de bom e tudo de ruim em tudo, certo? É a complexidade. Enquanto a gente não aprender a lidar com esse dualismo, não é? A gente vai ficar pensando que a vida se resolve como uma partida de futebol. Não é assim, né? A gente vai encontrar uma solução de contorno que machuque menos as pessoas. Então é o pensamento crítico fundamental. Show de bola. Pessoal, acho que a gente está encerrando. Quer colocar mais alguma coisa? Alguém tem mais alguma questão para levantar? Aproveite que agora é a hora, viu? Depois para pegar leque de novo é uma tortura. Beleza? Pessoal, muito obrigado então pela presença de todos vocês. Espero que vocês encontrem a gente aí no Redu, se comuniquem com a gente, estamos à disposição sempre, dentro, fora, durante o Redu. Essa é a toada. Um grande abraço a todos, muito obrigado. Obrigado.